Olá, eu sou Romina Miranda, sou terapeuta familiar sistêmica, atuo na área de uso e abuso de substâncias psicoativas, especialmente com os familiares das pessoas que fazem o uso. Eu atuo como pesquisadora pela Unifesp, pela Associação Paulista de Desenvolvimento para a Medicina, na área de famílias de usuários, e atualmente estou como coordenadora do programa Recomeço Família do Governo do Estado de São Paulo, que atende essas famílias, né? Além disso, eu ministro aqui pelo CONDEC palestras, levo a mensagem aí pelo Brasil, sempre relacionada à questão do uso e abuso de substâncias e o seu impacto na família. Nós vamos então iniciar uma série de 4 vídeos, onde nós vamos falar um pouco a respeito do uso, o abuso de substâncias e dependência química, a respeito de codependência, que é o transtorno que afeta as famílias que vivem com usuários de substâncias. Vamos falar qual o impacto que realmente essas famílias sofrem, de que forma isso acontece e como acontece em cada membro da família, e também como a família pode ser realmente um fator preditor de sucesso no tratamento do usuário, imaginando que a partir da sua mudança, a partir do seu equilíbrio, da sua mudança de comportamento, ela pode trazer o usuário à recuperação, ao tratamento e realmente restaurar o equilíbrio em todo o sistema familiar. E aqui, inicialmente, nós vamos falar a respeito do que fazer quando descobrimos então que algum ente na família, ou principalmente o nosso filho, vem fazendo uso de substâncias. Ou até você que é uma professora, uma educadora e percebe que um aluno também vem apresentando alguns sinais do uso e abuso de substâncias. A primeira questão relacionada que são evidenciadas em pesquisas nacionais a respeito do impacto está relacionada à questão da informação. O quanto nós ainda somos carentes de informação no que se refere ao que fazer quando nós temos uma questão dessa apresentada no seio da família ou entre os nossos de alguma maneira. O uso e abuso de substâncias, diferente do que qualquer outra doença que se apresente no sistema familiar, a exemplo de uma pressão alta ou diabetes, quando a gente descobre que existe um agente sinalizador e vai ao médico e já sabe os caminhos a serem percorridos, no caso do uso e abuso de substâncias, que pode vir a se tornar uma doença como a dependência química, nós não sabemos exatamente quais os caminhos devem ser percorridos, o que devemos fazer quando descobrimos então que alguém vem experimentando drogas. A primeira questão é buscar informação. Então, quem são as pessoas que vão poder me auxiliar a descobrir qual a droga que o meu ente vem fazendo uso, de que maneira isso vem impactando a vida dele, qual a relação que ele vem desenvolvendo com essa droga, se é um uso experimental, recreativo, esporádico, se é uso nocivo, se ele já vem apresentando os sinais de que ele pode estar desenvolvendo uma dependência química. Então, quem vai me explicar sobre isso, né? O que nós aqui adiantamos, em primeiro lugar, em relação à dependência química, é que ela é hoje, sim, uma doença, né, considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, e ela está relacionada ao uso tanto das drogas ilícitas como da droga lícita altamente utilizada e que nós muitas vezes não damos a devida importância, que é o álcool. Então, de que maneira que o usuário que nós temos em família vem se relacionando com o álcool? É de uma forma esporádica, de uma forma nociva ou de uma forma dependente? E em relação às outras drogas, como tem sido esse uso? Em que ocasião se deu essa descoberta? De que forma? Quais foram as mudanças em relação aos comportamentos, as mudanças físicas, sociais, psicoemocionais que se deram com esse meu ente, com essa pessoa que eu estou me relacionando e que eu descobri que está fazendo uso de drogas. Então vamos buscar a informação, né, vamos tentar entender todo esse contexto para que nós possamos tomar atitudes mais assertivas e que venham realmente a ter resultados. Então, em primeiro lugar, é importante nós sabermos que na comunidade nós temos recursos para isso, nós temos aí os grupos de apoio, né, que acompanham a questão da família, dos usuários, que podem nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão, buscar informações na internet, em palestras, com especialistas na questão da dependência química e das famílias. E a partir do momento que nós estamos munidos de informação a respeito do que é o uso, o abuso,
ou a dependência, nós poderemos então imaginar como vamos abordar esse usuário de forma a promover um diálogo funcional, aquele diálogo que vai efetivamente nos dar condições de delinear as estratégias que vão ser tomadas daqui para frente. Porém, até então nós estamos falando do usuário, né? De que maneira que ele vem apresentando a relação com o uso, ou de que maneira que nós podemos atuar com o usuário. Mas é muito importante que nós possamos entender que antes de pensarmos em ajudar o usuário, nós temos que imaginar que a família do usuário, aquelas pessoas que têm alguma espécie de vínculo emocional com ele, já vem sendo impactada pelo uso e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não se dá conta disso. A família ela é impactada por essa convivência, ela sofre um estresse em todo o seu sistema, em todas as suas vertentes, em todos os aspectos da sua vida, na parte financeira, emocional, física, de relações pessoais, interpessoais. Uma série de questões se desenvolvem a partir da experimentação em que a família acaba absorvendo todo esse impacto. Esse impacto ele vai se dar de diferentes formas de acordo com o vínculo emocional que o familiar tenha com o usuário. E quando nós falamos em família, nós estamos falando também não só do núcleo familiar ou da família estendida, mas estamos falando também das pessoas que se relacionam com o usuário e que não necessariamente são consanguíneas, mas que têm um vínculo emocional, sejam amigos, sejam os professores, sejam aqueles que acompanham de alguma maneira a vida dessa pessoa e percebem então que a convivência está sendo impactada pela questão do uso de substâncias psicoativas. Essa família, essas pessoas, num primeiro momento, ficam num processo de negação dessa situação, justamente pelo fato de não saberem o que fazer. Então é mais fácil eu negar do que eu assumir, porque se eu assumir eu vou ter que fazer alguma coisa. Então num primeiro momento esse processo paralisa as pessoas, né? Você que hoje pode estar convivendo com a questão da descoberta ou talvez da desconfiança e não consegue efetivamente assumir ou tomar uma atitude, pode ser que esteja aí submersa num momento de negação, tentando acreditar que a situação não seja exatamente essa e que as coisas podem por si só se resolverem. Porém, quando nós falamos em uso e abuso de substâncias, em dependência química, é importante entendermos que estamos falando de um processo crônico e de um processo progressivo, ou seja, se houver a possibilidade do desenvolvimento da síndrome da dependência, o tempo ele não é o nosso amigo nesse caso, ele é desfavorável, né? Ele vai na verdade favorecer a doença, vai fazer com que a doença progrida sem a intervenção da família. Então nesse caso é muito importante que nós possamos vencer esse momento de negação, aceitar as coisas como elas realmente são, nos libertarmos do sentimento da vergonha que também permeia as famílias, né? As famílias acreditam que aquele problema é único, que só acontece com elas, ou que elas têm alguma culpa em relação a isso, e por isso aí se ficam vivenciando essa questão da vergonha, de não querer que ninguém saiba na escola, ou na comunidade, ou até mesmo na família, e nesse processo da vergonha ficam mais um tempo submersas sem tomar atitude nenhuma. Fora que depois vem a culpa, o medo, a raiva, o estresse, a angústia, uma série de sentimentos paralisantes e a falta de informação. Então, todos esses fatores somados, eles fazem com que a família acabe vivendo um momento de estagnação diante de um problema que foi descoberto, e isso só realmente favorece o crescimento das possibilidades relacionadas ao desenvolvimento de algo que foi um uso tornar-se um abuso ou até uma dependência. Então, família, ou você que é amigo ou convive com usuário de substâncias, é importante entender que nesse caso, quanto mais rápidas forem as ações, mais oportunidades nós teremos de intervir, de forma a fazer com que uma experimentação seja uma oportunidade para que nós possamos olhar o sistema familiar, olhar as relações com esse usuário de outra forma, para que nós possamos buscar oportunidades de realmente modificar as relações e não estagnar e não tomar atitude alguma. Então agora, no próximo vídeo, vocês vão poder observar o estudo do caso de uma família que é aqui encabeçada pelo Zu Guimarães, que é um grande voluntário de Amor Exigente.
e tem outras ações como voluntário nessa área, alguém que tem bastante vivência e que tem uma história magnífica no que se refere à questão da transformação familiar. Como que a descoberta do uso de drogas no seio da família foi uma oportunidade para que toda a família se envolvesse na busca de uma qualidade de vida melhor, no autoconhecimento e naquilo que realmente faria diferença não só para o usuário, não só para a família, mas para todo o sistema em que eles estavam envolvidos. Então agora aguarde a liberação do próximo vídeo, onde então você vai poder acompanhar todas essas informações. Obrigada e até a próxima!